Você jamais construiria um prédio de 20 andares em um terreno que não tem preparação, que é instável ou que não tem ali nenhum tipo de fundação, certo? Isso é engenharia básica e responsabilidade técnica. Mas por que quando a gente fala de marketing, as empresas de construção civil elas negligenciam tanto isso? 90% hoje das empresas de construção civil não têm preparação para receber leads provenientes do marketing digital. Isso gera um alto custo por lead, campanhas que não entregam, que não dão resultado e leads desqualificados. E aí você como gestor, talvez muitas vezes culpa o time comercial, culpa o time de marketing, culpa a plataforma, né? Culpa o cenário macroeconômico, a economia. Só que na verdade, enquanto você está culpando os outros 10% ali das empresas que possuem uma solidez digital, estão lucrando, estão trazendo leads ali qualificados com VGV de mais de R$ 1 bilhão por ano. Eu me chamo Matheus Benhur, sou especialista em marketing pela USP e fundador da Construx, e juntos nós desenvolvemos aqui, a partir de 6 anos de experiência atendendo empresas de construção civil e serviços de engenharia, o Índice de Solidez Digital, ou ISD, como a gente chama aqui, que é uma métrica, né, que nos auxilia aqui a construir um marketing de performance de qualidade e que transforme likes, curtidas, comentários, interações em lucro e ROI para sua empresa. Aqui na Construx a gente não acredita naquele marketing de esperança, sabe? Que é o marketing que as agências tradicionais ali mais gostam de atuar, que é você fazer um post e rezar ali, esperar o telefone tocar, o cliente chamar, aquilo converter de alguma forma em lucro. Aqui, a gente acredita no marketing de performance. E para se ter performance, é preciso ter métodos e processos. Isso porque o erro mais comum ali do empresário, quando a gente fala da construção civil principalmente, é que ele acha que a visibilidade vai resolver todos os problemas dele, quando na verdade tem vários outros conjuntos que precisam ser trabalhados ali e aprofundados para que a visibilidade realmente se converta em lucro. E aí, para a gente começar, né? O primeiro ponto a se refletir aqui, quando a gente fala de investimento em tráfego pago, o índice de solidez digital ele vem muito para somar e contribuir em quais são os pontos que eu preciso melhorar para que eu consiga ter um tráfego pago eficiente e vender mais. O primeiro ponto é, se a sua empresa está desorganizada, não tem um CRM, não tem um processo muito bem fechado, você vai estar colocando o seu dinheiro em uma peneira ali e você não vai ter um resultado legal, porque acaba que você vai intensificar aquilo. E aí, Philip Kotler, que é o pai do marketing, né, que a gente conhece como o pai do marketing, ele traz muito essa ideia de que o marketing, ele influencia, mas ele não cria uma necessidade ali no lead. Então, a gente vai muito por essa premissa para que a gente consiga desenvolver um marketing eficiente. Eu vou te mostrar durante esse vídeo como isso vai funcionar. O Índice de Solidez Digital, ou ISD, ele não é uma métrica de vaidade, né? E a gente fala muito métrica de vaidade, as curtidas, os comentários, o quanto foi compartilhado. Isso é importante? Sim, mas não necessariamente uma empresa que tem 10 mil seguidores e 1.000 likes está vendendo mais do que uma empresa que tem 2 mil seguidores e 20 likes, tá? Então, isso é muito relativo e a gente precisa tomar muito cuidado da forma que a gente olha para essas métricas. E o ISD, ele foi desenvolvido aqui de uma forma com que essas métricas, elas têm sim a sua importância, mas que elas não são as primordiais e que elas trabalhem ali como métrica secundária junto com as outras métricas que a gente utiliza aqui. E aí, para começar, o que é o ISD? Bom, o ISD é uma metodologia proprietária da Construx, então a gente que desenvolveu aqui, que ele vai analisar dezenas de critérios aqui dentro do seu site, da sua estrutura, da sua empresa, e a partir disso, ele vai trazer um diagnóstico para você de uma forma clara e precisa do que precisa, né, ser melhorado ali antes da gente começar a efetivamente escalar o seu negócio. Ele é dividido aqui em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é a sustentação, é o quanto o seu site, a sua empresa, ela está preparada para receber aquele lead. Já o segundo pilar, que é a capacidade de tração,
Então esse lead chegou, ele está qualificado. O quanto a sua própria estrutura consegue dar atração e trazer resultado a partir desse lead. E aí o terceiro pilar é realmente a maturidade comercial, em que a gente analisa tanto a sua estrutura comercial como a maturidade ali do seu time, né? E da forma que vocês conduzem os processos comerciais da empresa. Então, o primeiro tópico ali, né, que está muito voltado à estrutura, que seria meio que a fachada, é como que está o seu site, como que o cliente te vê. Ele parece aquele site que foi criado pelo seu sobrinho, por um familiar, é um site muito amador, ou ele passa a confiança e a responsabilidade técnica que o setor de construção civil ele exige das empresas. Essa dissonância cognitiva, ela pode gerar ali alguns ruídos na comunicação, né, impedir ali ou prejudicar as taxas de conversão da sua empresa. Já o segundo pilar, ele é muito voltado ali para o quanto a sua empresa está preparada. Os canais estão prontos, então o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, o site, eles se conversam e eles estão transmitindo essa mensagem para o lead? Se não, o que precisa ser melhorado? E aí o terceiro pilar ali é como se fosse o acabamento, né? A entrega ali do imóvel ou da solução para o cliente. Você tem um CRM, a sua equipe de vendas é bem preparada, você tem ciência dos seus processos, você treina a sua equipe, como que é a remuneração da sua empresa, toda a estrutura comercial para que você consiga realmente efetivar essas vendas e cada vez vender mais. Então ele é focado principalmente nesses três pilares. É claro que dentro de cada pilar desse, a gente tem um aprofundamento ali dentro dos critérios e das variáveis que a gente analisa para desenvolver o índice, e você recebe no final um diagnóstico que é uma pontuação de 0 a 100 e que vai te trazer quais são os pilares ali que você precisa trabalhar dentro da sua empresa. Se você tiver com ISD baixo, a gente não vai vender tráfego para você. Isso seria totalmente antiético, é como se eu pegasse uma estrutura ruim e escalasse isso. Ou seja, você vai injetar muito dinheiro e não vai ter muito resultado. Agora, se você está num ISD de médio para bom, a gente já consegue ir trabalhando isso em paralelo para que a sua empresa comece a girar e para que daqui a um tempo você esteja ali na zona de excelência do ISD e consiga, né, cada vez mais dar tração aos seus projetos e ser cada vez mais escalável. O mercado de construção civil, ele não aceita amadorismos, né? Isso, acredito que de uma maneira geral, quando a gente vai falar de terraplanagem, de pavimentação, de construtoras. Então, o marketing da sua empresa, ele precisa seguir a mesma regra, ter parâmetros muito bem definidos e principalmente dar lucro, né? Então, essa mesma criteriosidade que a gente tem para algumas coisas, a gente também precisa ter para o marketing dentro do setor de construção civil. E aí acontece que o ISD, ele é uma forma comprovada de você conseguir ali mensurar e também entender quais são os pontos e os pilares que a sua empresa está evoluindo ou não, e o porquê, né, das suas conversões estarem baixas, o que você precisa melhorar, e toda essa solução aqui a gente desenvolve em conjunto com vocês. Então, se você quiser conhecer o ISD, é só você visitar aqui as nossas redes sociais ou clicar no link abaixo. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, porque a gente sempre vai estar trazendo conteúdos aqui voltados para o marketing de construção civil, né? Então, se você quiser acompanhar, quiser conhecer um pouco mais da Construx, fique à vontade para nos seguir e eu te vejo aqui no próximo vídeo.